Olá pessoal, veterano Voz Ativa. Hoje eu vou fazer a apresentação do meu penúltimo trabalho, primeira parte dessa apresentação. Algum tempo atrás eu falei que devo cessar a minha atuação aqui no canal como veterano Voz Ativa, mas falei também que antes eu faria 2 trabalhos, e esse é um deles, tá? Que são propostas que serão levadas ao próximo governo a partir de 2023, tá? Então eu quero fazer a apresentação desse trabalho aqui para vocês, beleza? Vamos direto ao assunto? Vamos aqui a uma introdução para eu mostrar para vocês, assim, em resumo do que se trata, tá? São 2 trabalhos que eu elaborei, muitos já vão reconhecer, tá? Mas eu fiz algumas alterações, tá? Já pensando na próxima gestão do governo, tá? É um projeto de lei com disposições transitórias que eu vou apresentar hoje, a maior parte dele, tá? E o outro é uma proposta de decreto, uma parte que pode ser resolvida por decreto, tá? Eu vou fazer na segunda parte desse vídeo, eu vou apresentar esse trabalho aqui, tá? Aqui eu disse que vou apresentar quase todo, porque uma parte desse trabalho aqui, basicamente é esse. Então, para não falar 2 vezes a mesma coisa, eu vou pular e amanhã eu devo publicar o vídeo com esse trabalho aqui, certo? Vamos prosseguir? Vamos lá. Projeto de lei de disposições transitórias. Qual a minha intenção com isso aqui? Trazer disposições transitórias não só para a Lei 3954, mas também para a MP 2215, porque são leis que vieram, certo? A medida provisória, a lei, legislações que vieram e trouxeram novas disposições, sendo que em alguns itens o grande problema foi a falta de uma disposição transitória, uma regra de transição para que as coisas fossem feitas de forma suave. E por isso que criou-se o degrau de remuneração, a lacuna, etc. Tá? Então, basicamente, o projeto começa aqui com essa emenda, que estabelece disposições transitórias para a estruturação de remuneração dos militares da Força Armada, promovida pela medida MP 2215, convidada pela Lei 3954. Tá? Aqui no começo dela, o artigo 1º basicamente tem essa emenda, e eu tenho aqui também um parágrafo em que eu pretendo estabelecer uma data a partir da qual vão acontecer os efeitos financeiros dessa nova lei, beleza? Agora vamos prosseguir aqui para as disposições gerais. O capítulo de disposições gerais aqui é o que tem as regras que eu estou propondo propriamente ditas, tá? Então são vários artigos, tá? Não tantos assim também. E cada artigo trata de um ponto específico. Nós vamos fazer uma leitura de cada um deles e eu vou explicar aqui sucintamente cada um deles, beleza? Começando aqui com revisão anual. Eu faço uma proposta de revisão anual. Aqui nesse artigo 2º, é assegurado aos militares das Forças Armadas a revisão anual da remuneração, conforme política de remuneração de militares das Forças Armadas. Esse tipo de artigo existia em legislações anteriores e foi perdido com o tempo. Então a minha ideia é trazer isso de volta para que seja garantido que na remuneração dos militares tenha todo ano um reajuste conforme a inflação, tá? E aqui eu faço mais algumas disposições dizendo como é que ela seria aplicada, inclusive até o cálculo dos soldos de cada posto ou graduação, que o índice seria aplicado ao do 4 estrelas e conforme a tabela de escalonamento e a propaganda para os demais. Beleza? Posto acima proporcional. Tá? Essa é a proposta que eu faço aqui no artigo 3º. Tá? Fica assegurado ao militar ativo em 29 de dezembro de 2000, não enquadrado no artigo 34 da medida provisória 2215. O que é esse artigo 34? É o que garantiu o posto acima para aqueles que já tinham 30 anos. Tá? Então esse pessoal tem um posto acima integral. Tá? O direito à percepção de proventos calculados na forma proporcional dos termos desse arquivo. Tá? Aqui, para não precisar fazer a leitura de todos esses parágrafos e artigos, tá? Basicamente é assim. Vou dar um exemplo. Digamos um militar
chegou na medida provisória, ele tinha 20 anos de serviço. Tá? Eu coloco como efetivo serviço. Tá? Aí, desses 20 anos, dos 30 que eles tinham que cumprir naquela época, ele vai receber 20 30avos do posto acima e 10 30avos do posto que ele tinha, tá? Posto graduação. Por exemplo, digamos, o militar era primeiro sargento. Tá? Então, naquela época ali, ele tinha 20 anos, certo? Aí ele completou o tempo como sub, tá? Quando ele fez os 30 anos. Tá? Então, ele, ao completar o tempo, ele vai olhar lá porque ele tinha em 2000, tá? na medida provisória. Então, ele vai receber, digamos, 20 30avos do soldo de segundo tenente e 10 30avos do soldo de sub. Essa é a proposta que eu faço. Tá? Então, é até interessante mencionar que essa proposta aqui é uma proposta que era defendida pelo atual presidente, né, o Bolsonaro, na época que ele era deputado, logo depois da medida provisória. Tá? Eu não fiz baseado no trabalho dele, eu descobri depois. Eu elaborei isso aqui sozinho e depois descobri que ele tinha uma proposta parecida. Então, é uma coisa pertinente, que vem pensado desde aquela época da medida provisória. Beleza? A próxima proposta aqui é a LESP proporcional, ou LE, ou LESM, dependendo da força, como é que o pessoal faz aí a sigla da licença especial. Tá? Aqui no artigo 4º é uma coisa parecida com o posto acima. Tá? Muita gente perdeu não só o posto acima, às vezes por dias, e também um período de licença especial. Tá? Então aqui existe já um artigo lá na medida provisória, tá? E vai ser feita a revogação desse artigo, a proposta é que seja feita a revogação desse artigo da medida provisória e que ele seja todo refeito. Tá? Então fica assegurado aqui o direito de usufruir da licença, tá? E a diferença aqui que eu botei é conversão em pecúnia a partir do momento da passagem para inatividade, que foi por conta daquele tanto de mudança que houve, né? E passou a reconhecer o direito de converter em pecúnia. Tá? E aqui eu falo também no caso do militar, adquirir a licença especial, usufruir em parte, seja gozando a licença, seja contando em dobro, a outra parte ele pode contar proporcional, né? Bem, como é feita, tá? E também, tá? Aqui eu estabeleço a parte do decênio não concluído. Por exemplo, o militar tinha, vamos fazer um exemplo aqui de 15 anos. Né? Uma licença ele adquiriu, tá? Mas sobraram 5 anos que ele não chegou a completar outros 10 anos para adquirir a segunda licença. Então ele poderia receber isso em pecúnia, tá? Seria a metade do valor de uma LESP inteira, entendeu? Então é um tipo de ação que o pessoal também entra. Então eu contemplo aqui nesse parágrafo aqui as duas situações, tanto o restante da licença especial para o caso de licença adquirida em que o militar usou em parte, quanto o tempo referente a um decênio não concluído. Beleza? PTTC 50%. Né? Essa é uma proposta que muitos colegas fizeram sugestão e eu decidi colocar aqui no meu projeto. Tá? É um artigo pequenininho que diz apenas que o militar, né, da reserva reformado que estiver na situação prevista para tarefa por tempo certo, faz juros adicional que é igual a metade dos proventos que ele recebe, em vez de 1/3, tá? Que é o que vigora hoje. Beleza? A próxima proposta se refere ao adicional de habilitação. Tá? Ela está aqui no artigo 6º dessa minha proposta, mas essa é a proposta que eu vou detalhar melhor na parte 2. Por quê? Porque o que está aqui é referente à equivalência, à equiparação de percentuais, conforme os cursos que o militar fez. Tá? Isso aí é uma proposta que pode ser feita até por decreto. Então eu fiz a versão dela aqui nesse artigo, também como decreto. Então eu vou deixar para a parte 2
para detalhar o que exatamente eu estou propondo aqui, beleza? Seguimos aqui com a CDM para o QTA. QTA é o quadro de taifeiros da aeronáutica. Tá? Aqui no próximo artigo, o que eu coloquei aqui? A proposta é acrescentar um artigo, um parágrafo, aliás, no artigo 8º da Lei 13.954, tá? Que é o artigo que criou o ACDM. Tá? E nesse parágrafo eu coloco assim: assegurado aos militares oriundos do QTA, beneficiados com a Lei 1258, eu já vou falar um pouco dela, tá? O direito à aplicação do disposto no parágrafo 4º deste artigo, ou seja, do artigo 8º lá da Lei 13.954, eu vou mostrar para entender melhor a partir de uma determinada data, que isso aí deixo sempre amarelinho assim para é uma coisa que pode ser definida e mudada. A graduação superior, ou seja, a aplicação do que está disposto lá à graduação superior, cujo acesso tenha sido obtido de acordo com a forma estabelecida na referida lei, que é essa Lei 1258, tá? E também no decreto regulamentador dela, tá? Considerando como a atual graduação do militar. Tá? É meio complicado assim o texto, tá? Mas eu vou mostrar aqui para explicar para vocês. Tá? Nós temos aqui a Lei 1258, tá? Que é a lei que finalmente promoveu o acesso dos militares do QTA, porque eles tinham uma lei desde 1961 que dizia os taifeiros da FAB e da Marinha eles têm que chegar até a suboficial. E a FAB nunca cumpriu isso aí muito bem, fez um rolo, mudou quadro e tal, não sei o quê, e os militares não eram promovidos. Tá? E quando veio a Lei 13.954, tá? O artigo 8º dela, vai dar uma relembrada aqui. Tá? O artigo 8º cria o ACDM, tá? Veda aqui o adicional de tempo de serviço e tal, fala da tabela dos percentuais, que ele, uma vez adquirido aquele percentual, vai ficar, mesmo que ele mude de quadro, etc. Né? É o caso aí do sub que depois faz prova para tenente, ele continua com os 32, etc. Tá? Aí aqui o artigo 4º é que tem algumas restrições. Tá? Inciso 1, tá? E inciso 2, especialmente. O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar, que faz uso militar, incidirá sobre o soldo do posto de graduação atual, não serão considerados. Tá? Postos ou graduações alcançados pelo militar como benefício na forma prevista em lei em decorrência de reforma, morte ou transferência, ou percepção de soldo ou remuneração correspondente ao grau hierárquico superior alcançado na ativa em decorrência de reforma, morte ou transferência para reserva. Aqui tem ainda um inciso que é referente a pensões militares, que não é o caso aqui. Tá? Mas o que significa isso? Por exemplo, o militar, quando tinha, antes da MP 2215, posto acima, então ele era sub, mas passou a receber como segundo tenente. O ACDM incide sobre o soldo de sub, nesse caso. E, especialmente aqui o inciso 1, benefícios alcançados na forma da lei. Existiam umas legislações antigas que tinham os benefícios de dar como se fosse uma promoção, um acesso a postos superiores, tá, em determinadas situações. Tá? E o problema é que o pessoal do QTA está caindo nesses dois incisos aqui. Tá? Só que, assim, no caso do QTA, não se trata exatamente de um benefício, tá? Como está escrito aqui no inciso 1. Tá? Ele, por exemplo, é um S, mas ele vai para a reserva, tem o direito de ganhar como sub, como se fosse uma promoção. O Estatuto dos Militares, no artigo 62, ele veda a promoção na passagem para a reserva. Então, às vezes a FAB diz, não foi exatamente uma promoção, foi um acesso à graduação acima. Certo? E também não é a percepção do soldo posto acima por causa de passagem para reserva, reforma ou morte, tá? Como existia antes da MP 2215. No caso do QTA, é uma reparação de um direito. Então a gente precisa colocar uma disposição na proposta e deixe bem claro, tá? E isso aqui, os artigos, os incisos 1 e 2 do parágrafo 4 do artigo 8º não se aplicam ao QTA. Então essa é a minha intenção com esse parágrafo, tá? Esse aqui é um pouquinho mais complicado, demora um pouco mais para explicar mesmo. Beleza? E agora mais um pouquinho sobre o adicional de disponibilidade.
agora para ex-combatentes e, na verdade, também para anistiados. Tá? A proposta que eu faço aqui no próximo artigo é essa aqui, tá? Mudança do caput do artigo 20 da Lei 13954, tá? Em que eu coloco assim: será concedido, a partir de uma determinada data, o adicional de compensação por disponibilidade correspondente a 5% do soldo, independente de posto ou graduação. Pensionistas, combatente anistiado cuja pensão, vantagem e reparação tenha sido concedida. Vamos de novo lá na Lei 13954 para entender isso aqui melhor. O artigo 20, tá? É esse aqui, tá? O que é o caput dele? Ele veda a concessão da CDM para diversas situações de ex-combatentes e anistiado. Eu quero trocar esse caput aqui por concedido o adicional de 5%. Tá? A minha ideia é conceder um mínimo aqui. Em geral, aqui o pessoal é ex-combatente, ou seja, o pessoal foi convocado para a situação de guerras, tá? Foi lá para a batalha, lutou, deixou a força, né? E não deram o adicional de disponibilidade para ele. Mas naquela época, com certeza ele ficou disponível. Né? Então, eu acho que merece nem que seja o mínimo. Tá? Para os anistiados também é o caso, porque foram militares durante algum tempo e alguma coisa ocorreu que eles deixaram de ser, saíram e tal, não sei o quê, depois foram anistiados. Se foram anistiados, deveria merecer aqui nem que seja um mínimo. Beleza? Tabelas da Lei 13954. No próximo artigo aqui da minha proposta, a ideia é mudar duas tabelas da Lei 13954, que são as tabelas do adicional de disponibilidade e do escalonamento. Tá? No caso da tabela, aí eu vou mostrar as tabelas aqui embaixo. No caso da tabela de adicional de compensação de disponibilidade, a minha ideia é simplesmente acrescentar os oficiais dos quadros auxiliares, tá? Porque o que acontece? No caso do Exército, o militar só vai ao oficial do quadro auxiliar depois que ele chega a subtenente. Então ele adquire os 32%. Tá? Então, quando o PL foi feito, eles pensaram ali na realidade do Exército e não pensaram nas demais. Tá? Agora, no caso da FAB e da Marinha, eles podem fazer as provas, os processos seletivos para oficiais de quadro auxiliares, mesmo quando 3S, 2S, 1S. Né? No caso da FAB é a partir de 1S. Tá? No caso da Marinha tem até algumas condições que eles fazem a partir de 3S. E aí eles passam pelos cursos para se tornarem oficiais, etc. E ficam, né, com o adicional de disponibilidade que tinha lá na graduação, por exemplo, de 6%, de 3S, de 20%, etc. Então, a ideia é que eles cheguem aos 32%. Normalmente esses quadros chegam ao posto de capitão ou capitão-tenente, no caso da Marinha. A ideia é que chegue lá com 32%. Tá? Não fica ali naquela lacuna de 20%, como existe muitos EOA da FAB. Tá? Então eu fiz aqui um escalonamento pequeno, 28, 30, 32, só para constar. Tá? Quanto à tabela do escalonamento, ela não é nada demais. Eu só percebi que havia uma certa imprecisão no escalonamento. Inclusive alguns soldos atuais não batem exatamente com aquele índice de escalonamento. Então a minha ideia é propor que esse índice de escalonamento, primeiro, ele tenha casas decimais. Hoje em dia é muito fácil você trabalhar com mais casas decimais. Né? E assim acertar aquelas pequenas impressões que existiam. Isso aí não vai dar aumento para ninguém, nem nada. Tá? Basicamente não muda nada, é só o acerto da precisão. Beleza? Agora vamos pensar aqui no auxílio invalidez um pouco mais justo. Tá? Aqui no artigo 10 da minha proposta, tá? A minha ideia é fazer com que o auxílio invalidez passe a ser ter aquele soldo de cabo engajado, que o pessoal é um pleito de muita gente, tá? Como valor mínimo, ou também eu coloquei assim 2,5 vezes o valor do salário mínimo. Eu também coloquei assim, mais uma condição para que fique bem amarrado isso aí, tá? A lei
Tá? A lei do ensino e validez é essa, que quando veio antes da medida provisória, ele tinha um mínimo do soldo do cabo engajado, tá? Aí quando veio a medida provisória, perdeu essa referência de valor mínimo, tá? E aí fizeram uma lei em 2006, que atualizaram o valor, porque o valor veio sendo desatualizado, colocaram um valor mínimo, mas um valor monetário ali, que era próximo ao valor de cabo engajado. Depois, em 2012, atualizaram esse valor, tá? Mantendo aí, de novo, um valor mínimo, tá? Mas, de novo, ficou defasado, tá? Então, a ideia é que coloque esse valor mínimo para que ele nunca seja defasado. Então, em vez de colocar um valor fixo, colocar o valor do soldo do cabo engajado ou um valor de salário mínimo, eu acho que é bem pertinente. Beleza? Bom, a próxima proposta aqui é o adicional de tempo de serviço, segundo a medida provisória, ser considerada uma VPNI, tá bom? Aqui o texto que eu criei, tá? Isso aqui é uma ideia do Dr. Jairo Piloto, tá? Ele defende, inclusive, ações com essa tese aí, tá? Eu coloquei: o direito assegurado pelo artigo 30 da medida provisória é considerado uma vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, incorporada ao patrimônio pessoal do militar, não podendo ser extinta ou retirada dos rendimentos, nem mesmo absorvida por ocasiões de outros aumentos, reajustes, etc. Tá? Artigo 30 da medida provisória, vamos dar uma olhada aqui. Tá? 30, tá? O que ficou decidido ali? O adicional foi extinto, certo? Só que assegurou ao militar o percentual correspondente aos anos de serviço que fizer jus em 29 de dezembro de 2000. Ou seja, a própria medida provisória assegurou o percentual, ela não assegurou o adicional. Certo? Essa que foi a sacada que o doutor Jairo Piloto percebeu, né? Então, a retirada, tá, desse percentual com a Lei 13954 seria considerado legal, porque da forma que está aqui na MP, é considerado uma PPNI. Então, a gente coloca isso aqui textualmente, para ficar bem claro que ela não deve ser retirada. Beleza? E agora vamos tratar da isenção de contribuição em alguns casos. Tá? Aqui no artigo 12 da minha proposta, é assegurado aos pensionistas cujo militar instituidor tenha falecido até 28 de dezembro de 2000, ou seja, antes da MP, ou tenha feito até o seu falecimento a contribuição prevista no artigo 31 da MP, que é aquele 1,5%, tá? O direito previsto na redação original do parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 3765, a Lei de Pensões. Tá? Essa tese é do Dr. Gilson Gomes, tá? Eu achei muito pertinente colocar a proposta. Tá? O que diz ela? Tá? Ele viu aqui que isso aqui é a redação original da Lei de Pensões, tá? Aí lá no artigo 3º, parágrafo 5º, dizia bem claramente: os beneficiários da pensão militar instituída por essa lei estão isentos de contribuição para a mesma, qualquer que seja a sua modalidade. Esta isenção abrange também os beneficiários dos militares já falecidos. Tá? Quando veio a medida provisória 2215, isso aqui foi revogado. Ou seja, até antes da medida provisória, isso aqui valia. Tá? Então, se o militar faleceu antes da medida provisória, pelo entendimento da chamada lei do óbito, valeria isso aqui. Os beneficiários seriam isentos. Tá? E também a medida provisória estabeleceu que aqui no artigo 31, fica assegurado aos atuais militares, mediante contribuição específica de 1,5%, a manutenção dos benefícios da Lei 3765. Tá? Então, considera-se que esse seria um benefício que deveria ser mantido pelo 1,5%. Aqueles que contribuíram pelo 1,5%, não cancelaram, ficaram até o seu falecimento contribuindo, deveriam instituir uma pensão isenta de contribuição. Então, essa é a ideia desse texto aqui. Beleza? E agora vamos tratar da correção da VPNI. O que significa isso? Tá? Com a Lei 13954,
quando houve o aumento da alíquota de pensão militar e também a implantação da contribuição para pensionistas, né, houve redução de remuneração, proventos e pensões do pessoal. Tá? Muitos não tiveram uma compensação com adicionais, etc., então ficaram só na redução mesmo. Tá? Então, o que acontece? No projeto de lei 1645, previa uma VPNI, tá? Na hipótese de redução, tal, seria dada a VPNI. Certo? E durante o projeto eles alteraram, colocaram a palavra bruto lá no meio, bruto, brutas, de forma que a VPNI só apareceria em caso de redução do bruto, que não houve pelas disposições do projeto de lei, pela lei 13954. Então a minha ideia é corrigir isso aí, tá? Na hipótese de redução de remuneração de proventos do militar ou de pensões, também faltava a palavra pensões no artigo original, em decorrência da aplicação do disposto nesta lei ou na lei 13954, de 16 de dezembro de 2019, a diferença será paga a título de VPNI. Aí, nesse caso, sim, é uma VPNI que vai ser absorvida, tá? Por ocasião de reajuste, etc. Tá? Para efeito do disposto no caput desse artigo, será considerado o valor bruto da remuneração, tá? Dos proventos ou pensão, descontado o valor da contribuição para a pensão militar. Ou seja, pega exatamente o valor bruto menos a contribuição. Tá? Se houve redução, né? Então, quem antes não contribuía, né? Passou a contribuir. Então, antes era o valor do bruto. Tá? Depois passou a ser o valor do bruto menos a pensão. Então, houve redução? Houve. Ele diminuiu alguma coisa, então tem que dar a VPNI. Isso aí ampara os demais pensionistas que aquele artigo anterior não deve amparar. Tá? O pessoal que a gente propõe que seja isento. Beleza? Agora vamos para as disposições finais da minha proposta. São 2 artigos, tá? Primeiro, são 2 revogações da medida provisória. Essas revogações são os artigos originais que tratam do PTTC e também das regras da licença especial. Tá? Como eu proponho novas regras, tem que revogar as antigas. Tá? E também propõe a revogação do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei 13.954, que é a vedação do adicional de tempo de serviço com o adicional de disponibilidade militar. Ou seja, que também eu trago mais um reparo aí da Lei 13.954, que é essa vedação de acumulação que não deveria existir. Tá? E aqui nesse artigo final é aquele texto normal, né, da vigência da lei, seria entra em vigor na data de publicação, mas com efeitos financeiros. Eu botei aqui 1º de janeiro de 2023, mas está sempre aqui em amarelinho, exatamente porque é uma data que pode ser estudada e pensada, etc. Tá? A ideia desse projeto é que não peça retroativos exatamente para não ter um impacto financeiro muito maior. Tá? Então a gente tem que pensar assim, né? O que passou, a gente abre mão do que passou, tá? Por mais que haja reparações de direitos ali, etc., a gente passou e daqui por diante corrige-se tudo. A ideia é essa aí, beleza? Bom, agora aqui mais algumas informações, tá? Uma conclusão aqui dessa minha proposta, tá? Como eu falei, o objetivo aqui dessa versão da proposta, alguns já conheciam uma versão anterior, a proposta deve ter visto no meu site, mas essa versão aqui eu preparei especificamente para a próxima gestão e deve ser levado ao pessoal do próximo governo através do Dr. Gilson Gomes. Tá? Ele se filiou ao partido e tal, então ele deve conseguir facilitar isso aí. Então vamos ver se a gente consegue alguma coisa através desse trabalho aí e desse canal que foi gentilmente aberto pelo Dr. Gilson Gomes. Beleza? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para apresentar a vocês hoje. Essa que é a minha proposta, tá? É o que eu penso que vai corrigir muita coisa, tá? Eu iria apresentar, inclusive, essa proposta numa live do próprio Dr. Gilson Gomes na sexta, mas aí se estendeu demais, eu precisei sair. Mas eu faço essa apresentação hoje e talvez a gente volte a falar
sobre isso numa outra live do Dr. Gilson Gomes. Então, por enquanto, agradeço a todos, tá, por acompanhar aqui. Até a próxima e valeu!